Hoje, segunda-feira, estava tudo programado para ele aparecer só na sexta, mas ele está aqui. O Indomável conseguiu conversar com os pais e os pais decidiram que o menino vinha aqui no portão atender as pessoas. Hoje, segunda-feira, 19 de setembro, ele vem aqui estender a mão. Eu estou emocionado, eu acabei de receber mais uma cura lá dentro. Eu estou realmente emocionado. É um menino muito iluminado, muito abençoado. Olá, meus amigos e meus irmãos no canal O Retorno da Glória. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo seja derramado sobre os seus corações. Amém? Bom, meus queridos, no vídeo anterior nós estivemos falando um pouco sobre esse menino que mora lá no interior do Ceará, o qual tantos familiares, como centenas e milhares de pessoas, estão atribuindo a ele o dom de cura. E nós apresentamos tanto o que a Bíblia e também o Espírito de Profecia falam a respeito desses sinais e curas sobrenaturais nos últimos dias. E eu também falei rapidamente sobre uma experiência que o nosso falecido irmão Roger Morneau teve antes de abandonar o satanismo e aceitar Cristo como seu Salvador. E eu disse que em uma palestra em que o próprio sacerdote satânico falava sobre como Satanás havia iludido os cristãos com o espiritismo, nessa reunião, Roger Morneau ouviu do próprio sacerdote que, de todas as denominações cristãs, a que mais dificilmente era enganada é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo fato dela não crer na doutrina da imortalidade da alma e pelo fato dela continuar acreditando na vigência eterna dos 10 mandamentos da lei de Deus. E se vocês ainda não assistiram o vídeo, então eu vou deixar o link dele na descrição para que vocês possam assistir, ok? Bom, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que irão assistir esse vídeo aqui compreendem que esse garoto não está sendo usado por Deus justamente pelo fato do Senhor não dividir a sua glória com ninguém. E, meus queridos, uma das maiores evidências de que esse menino não é um instrumento nas mãos do Senhor é que todo o processo de cura gira em torno de uma certa idolatria, em vez do foco estar no poder de Cristo. E, na verdade, em todas as entrevistas que vemos, tanto da parte da mãe do menino, como das demais pessoas entrevistadas e que receberam a suposta cura, nunca o nome de Jesus é apresentado e exaltado, mas, pelo contrário, o foco sempre está no poder que o menino possui. Para quem estuda a Bíblia, não há dúvida de que essa obra é resultado de um poder que não vem de Deus ou resultado de um sentimentalismo e também excitação humana. Mas nesse vídeo eu quero, na verdade, tirar um exemplo da história desse garoto e aplicar na igreja remanescente. E está escrito: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja, na sua passagem por Listra, os apóstolos Paulo e Barnabé, pois o texto que nós lemos da Bíblia não apresenta apenas Paulo, mas também Barnabé como apóstolo. E estando eles a pregar o evangelho para os gentios e operando uma cura pelo poder de Cristo, as pessoas daquele lugar passaram a chamá-los de Júpiter e Mercúrio, que eram astros considerados por aquelas pessoas como sendo divindades. E a excitação do povo chegou a tal ponto que eles queriam fazer sacrifícios de animais diante de Paulo e de Barnabé. E, irmãos, esse culto e esse sacrifício só foi interrompido no momento em que os apóstolos rasgaram suas roupas e clamaram ao povo que eles eram homens como os demais e que o milagre que eles operaram e também as palavras que eles disseram vinham da parte de Jesus. Meus amigos, quando Deus criou o ser humano, Ele colocou nas suas criaturas algumas necessidades como comer, beber, adquirir conhecimento, se relacionar intimamente, etc. Contudo, depois da entrada do pecado, essas necessidades continuaram no homem, mas todas elas foram pervertidas, de maneira que a bênção que Deus nos deu acabou virando para muitos maldição. E existe uma necessidade maior que Deus colocou no coração dos seres humanos e que após a entrada do pecado também não foi removida por Deus, mas que infelizmente foi completamente pervertida. E essa necessidade, meus amigos, é a da adoração. Irmãos,
a necessidade de adorar foi extremamente pervertida pelo pecado e por conta disso, como vimos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e como temos visto no caso desse menino e em tantas outras situações, essa necessidade de adorar se tornou idolatria. E, embora a igreja remanescente esteja mais segura com relação a não crer em falsos milagres, ela não está tão segura assim na questão da idolatria, porque apesar de não crermos em imagens de escultura, corremos o risco de estarmos idolatrando ao homem, confiando na força do seu intelecto, em vez de confiarmos no assim diz o Senhor. E diz o Espírito de Profecia: muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Já faz algum tempo que eu preguei sobre música em uma igreja que eu frequentava, e alguns dias depois da pregação eu pude ouvir ali dois irmãos conversando a respeito desse assunto da música, e um deles estava dizendo para o outro que era impossível as músicas que hoje tocam na igreja não serem todas boas para se ouvir, pelo fato de que a instrução para se tocar essas músicas, tanto no culto como no JA, vinha direto da associação. Veja, quando eu preguei sobre a música naquela igreja, do começo ao fim, eu apresentei em slides com textos bíblicos e com textos do Espírito de Profecia, e eu apresentei diante dos irmãos o livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão, que é uma compilação do Espírito de Profecia, e eu pedi que os irmãos adquirissem o livro e lessem por eles mesmos. Mas não foram poucas pessoas que preferiram não ler o livro juntamente com os textos bíblicos, mas em vez disso, essas pessoas preferiram confiar na capacidade de homens finitos com relação a discernir o que é certo e errado, em vez de buscarem o assim diz o Senhor. Irmãos, de uma maneira mais camuflada, nós podemos estar idolatrando homens e mulheres tão igualmente como aquelas pessoas estão idolatrando esse menino. E assim como elas estão fazendo desse suposto poder sobrenatural que ele possui um motivo para segui-lo e idolatrá-lo, nós podemos estar fazendo do intelecto de algumas pessoas e também do cargo elevado que elas possuem dentro da igreja um ídolo. Amigos, nós devemos nos lembrar que as pessoas que mais têm conhecimento nesse mundo, ou seja, os cientistas, muitas vezes são as pessoas mais ignorantes com relação ao conhecimento de Deus. Portanto, o fato de uma pessoa ter estudado teologia, ou psicologia, ou arquitetura, engenharia, direito, ou qualquer outra coisa, não garante que ela realmente terá um conhecimento espiritual mais aguçado do que os outros irmãos que não fizeram a faculdade. E sendo assim, meus amigos, não idolatrem a ninguém pelo seu conhecimento, profissão ou status social ou eloquência, porque assim como aquelas multidões um dia reconhecerão que fizeram daquele menino um ídolo e serão culpadas por conta disso, os que estão dentro da igreja remanescente, mas que se apoiam em seres humanos finitos, um dia também terão que reconhecer diante do tribunal divino que fizeram dessas pessoas seus ídolos, em vez de verdadeiramente adorarem a Deus e viverem o assim diz o Senhor, em vez do assim diz o homem. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês e também que a paz de Cristo permaneça sobre todos. Então, um grande abraço e até a próxima.